Bom dia! Começa agora o programa Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde. Você já percebeu quanto aumentou o número de pessoas com doenças do coração? Seu ritmo marca o compasso da vida. Em uma pessoa com 70 anos, o coração já bateu mais de 2,5 bilhões de vezes, numa velocidade média de 70 batimentos por minuto. Essa poderosa bomba movimenta o equivalente a 435 toneladas de sangue, até que, em algum momento, pare. Contudo, o coração não é o único componente de nosso sistema circulatório. Os vasos sanguíneos levam o sangue e transportam substâncias para as diversas partes do organismo. São mais de 96.500 quilômetros de veias e artérias distribuídas em todo o corpo humano. As doenças cardiovasculares acometem o sistema circulatório, coração, veias e artérias. As mais frequentes são a cardiopatia isquêmica, que consiste em uma redução ou privação do suprimento de sangue ao miocárdio, o músculo que envolve o coração, e evolui para uma angina ou infarto. A insuficiência cardíaca ocorre quando o coração perde a capacidade de bombear uma quantidade suficiente de sangue. Acidente vascular se manifesta por uma grave lesão que obstrui ou rompe os vasos sanguíneos. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis são as causadoras de mais de 70% dos óbitos no país. Dentre elas, as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 30% das mortes e, assim, são as que mais matam em todo o mundo. No Brasil, a cada minuto morre uma pessoa vítima de doença cardiovascular. E para começarmos a conversa de hoje, estamos aqui com o Dr. Otaviano José Greco Rodrigues, médico cardiologista, e com Janaína Rezende, que é nutricionista. Quais são as principais causas das doenças do coração? Acho que seria importante não falar só sobre doença do coração. Eu diria a gente falar de doenças cardiovasculares. A doença cardiovascular, ela é o quê? Uma doença dos vasos sanguíneos. E isso tem um nome, chama-se aterosclerose. A aterosclerose, ela começa por deposição das moléculas do colesterol nas paredes dos vasos sanguíneos. Isso vai se acumulando e podem formar calcificações que vão levar a obstruções. E o resultado dessas obstruções, diminuindo o fluxo sanguíneo para aqueles órgãos, seja o coração, seja o cérebro, seja os membros inferiores, os rins, vão levar às chamadas doenças cardiovasculares. Pode ser um infarto, pode ser uma angina, pode ser um derrame cerebral, também conhecido como acidente vascular cerebral, pode ser a doença renal, que vai levar a uma diálise, e pode ser as doenças chamadas arteriais periféricas, amputação de uma perna por deficiência de circulação, ou os aneurismas abdominal. E essas doenças, elas têm fatores de risco que são não modificáveis e fatores de risco são modificáveis. Então, por exemplo, o fator não modificável seria a idade, o sexo, porque o homem adoece mais do que a mulher de doença cardiovascular, a etnia, os negros têm uma maior tendência à hipertensão arterial, que é um dos maiores fatores de risco para a doença cardiovascular, e a genética, baseado nas famílias que têm distúrbio do colesterol ou dos triglicerídeos, ou o próprio diabetes mellitus. Outro fator de risco, que seria os chamados modificáveis, estaria a hipertensão arterial, o sedentarismo, a obesidade, o próprio diabetes mellitus e as doenças psicossociais. Então, dessas causas não modificáveis, elas correspondem a quantos por cento, doutor, aí do número de doenças cardiovasculares? Olha, os trabalhos epidemiológicos tentam fazer uma aproximação disso. E acredita-se que a genética, né, ela contribuiria com 30% das doenças cardiovasculares. Os outros 70% dependem da forma como a pessoa interage com o meio. Aí são os fatores modificáveis. E dentre os fatores modificáveis, uma das causas principais também está relacionada à hipertensão, né?
O estudo canadense sobre doença cardiovascular e epidemiologia de doença cardiovascular, ele pegou aproximadamente 30 fatores que teriam possibilidade de piorar o prognóstico de uma pessoa. Quer dizer, quais seriam aqueles fatores que mais agrediriam uma pessoa? Desses 30, selecionou-se 6 como sendo estatisticamente significativos. Foi, em primeiro lugar, a genética, né? Nesse estudo era medido o índice de colesterol ruim e colesterol bom, um pouquinho diferente do que a medida simples do colesterol. Em segundo lugar, o tabagismo. Em terceiro lugar, a hipertensão arterial. Em quarto lugar, o diabetes mellitus. Em quinto, a cintura abdominal. A cintura abdominal, nesse trabalho, teve um fator estatístico melhor do que o próprio IMC. E os fatores chamados psicossociais. São as pessoas com depressão, com distúrbios emocionais mais variados. E esse estudo, ele foi feito em 57 países, inclusive o Brasil. E após esse estudo, o pessoal aqui do Brasil continuou pesquisando mais ainda e estendeu alguns outros fatores. E foi publicado, inclusive, internacionalmente, aceito internacionalmente em revista estrangeira, o estudo Afirmar. E esse estudo mostrou que também baixa escolaridade e o distúrbio de ordem psicossocial foi muito preponderante na população brasileira. Então, quer dizer, nós estamos vivendo aí uma realidade internacional e uma realidade nacional. No Brasil, conseguiu identificar esses 2 fatores como também muito importantes. Interessante isso, a questão. A baixa escolaridade, ela influenciaria no desenvolvimento de doença cardiovascular? Justamente. Por quê? A falta de informação. Quem mais consome gordura hoje no Brasil? A população de baixa renda. Porque antigamente eles não tinham condição de ter o acesso ao supermercado como tem hoje. Graças a Deus melhorou a condição de vida, mas só que a condição de vida é fazer um churrasco, é fazer uma feijoada, é comer comida industrializada, coisa que antes não se fazia. E você pega os pessoal de classe social maior, eles estão em dieta, eles estão em academias. Por quê? Uma informação, eles têm muito mais acesso à informação da saúde. E isso tinha que ser expendido a toda a população. A saúde você constrói hoje. É quando você está na adolescência, você está na infância. Se você modificar seus hábitos de vida já agora e aprender a ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, a doutora Janaína vai falar sobre alimentação, isso aí realmente assim, bate qualquer remédio, bate qualquer campanha de prevenção. Doutora Janaína, e fale para nós quais seriam então formas possíveis de se prevenir essa hipertensão mais precocemente, como o doutor Otaviano nos falou agora? Olha, a melhor forma seria a busca de bons hábitos alimentares, né? Focando mais para a hipertensão arterial, seria um baixo consumo de alimentos ricos em sódio, né? Sódio seria sal. Que conhecemos, né, mais popularmente como sal. Mas encontramos, não somente no sal, encontramos também o sódio em alimentos industrializados, que muitas das vezes a maioria da população acredita que reduzindo o consumo de sal durante o dia já vai estar favorecendo. E não observa a questão do consumo de alimentos industrializados, né, que todos contêm, a maioria das vezes, muito sódio. O consumo de sal, ele é excessivo? Como que seria uma forma assim de estar dosando um pouco essa questão? Olha, é muito excessivo o consumo. Pelo que eu vejo, né, dentro do consultório, na hora de fazer o recordatório alimentar com os pacientes, realmente eles utilizam o sal quase para tirar o sabor do próprio alimento, né, que chega a sobressair o gosto, né, do sal e chega a embutir um pouquinho o sabor do próprio alimento. E além do consumo de sal, interfere vários outros fatores, como também alimentos ricos em gorduras saturadas, que favorecem também a hipertensão arterial, que acaba obstruindo as artérias, né, que favorecendo a hipertensão arterial. Obrigado, doutor Janaína. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco, falando mais sobre doenças cardiovasculares.